Bom, boa noite a todos e a todas. Estamos diretamente do SEC, do Centro de Expansão Consciencial. Deixa eu só dar uma ajustadazinha aqui em algumas coisas e nós vamos começar os trabalhos. Naturalmente, aqui, começando mais um trabalho, né, um trabalho interessante de estudo da mediunidade, né, com muita vontade de passar as informações para vocês, e principalmente que hoje nós vamos falar sobre obsessão, né? E falar sobre obsessão é, ao mesmo tempo, gratificante, porque a gente descobre que pode resolver o problema, né? Na realidade, assim, não tem uma coisa dentro da estrutura espiritual que não se possa resolver. Completamente não, porque todos nós temos nossos compromissos kármicos, né? Então a gente não pode nunca dizer ou lançar a panaceia, a ideia iludida de que as obsessões podem ser resolvidas a todo custo, que nós vamos solucionar o problema de uma forma completa, porque na verdade é assim, sabe? Não existe essa coisa de milagre, né? Vamos fazer um milagre e vamos resolver o problema de todo mundo, né? Se você está passando por um problema obsessivo, nós estamos aqui para resolver qualquer problema. E eu já vi assim, é muito engraçado porque eu já vi em alguns locais assim, trago o amor da sua vida em não sei quantos dias. Isso é uma das coisas mais comuns da gente ver, né? E é assim, é exatamente essa forma é, essa forma vilã de se fazer o trabalho da espiritualidade, né? Eu não estou aqui para criticar ninguém, né? Nem tenho esse direito de estar criticando as pessoas pelo pelo comportamento espiritual que elas têm, né? Não é essa a nossa função aqui. A gente está aqui para exatamente passar informações da melhor forma que a gente puder, né? Passar a informação da forma mais fidedigna, e essa informação muitas vezes, primeiro, espanta, mas segundo, esclarece. Eu costumo dizer que um médium esclarecido é tudo. Quando a gente se esclarece de alguma coisa, quando a gente fica sabendo que alguma coisa pode ser resolvida, é muito mais fácil, né, do que simplesmente a gente, sei lá, achar que aquilo ali não tem solução. E muitas vezes acontece isso, né? Muitas pessoas passam por problemas pessoais e espirituais, e como não acreditam, essa é a primeira questão, como não acreditam na situação, elas, na verdade, tomam outro caminho, que é o caminho de tomar, sei lá, tranquilizantes, tomar ansiolíticos, tomar antidepressivos. Outras pessoas até acreditam que a doença que estão passando são doenças do corpo físico, quando não são doenças do corpo físico, são doenças da mente, são doenças que a gente pode chamar, inclusive, de psicossomáticas, que você somatiza com, sei lá, com todo o teu histórico de toda uma vida, e você vai somando aquilo ali, somando, e muitas vezes você vai para um médico, o médico não consegue diagnosticar as doenças autoimunes, né, que a gente conhece, são assim, por exemplo. Toda doença autoimune, ela é uma doença sem diagnóstico. Você não fecha o diagnóstico dela de jeito nenhum. O camarada bota você de cabeça para baixo, faz tudo quanto é tipo de exame e tal, e aí ele vai fazendo na tentativa e erro, né? Vamos dar o remédio e tal para ver se dá certo. Aí ameniza a pancada sei lá, da doença, do problema que a pessoa está passando, tá certo? Ameniza a situação de forma temporária, porque está tratando o efeito, não está tratando a causa, e a pessoa se ilude com aquela momentânea sensação de bem-estar, porque é lógico, toda droga não é assim, né? A droga ilícita, como é que ela é, né? Quando você se injeta, fuma maconha, cheira uma carreira de pó, o que é que acontece? Naquele momento você, dependendo do efeito da droga, você fica mais estimulado, você fica mais confiante, você fica mais relaxado,
Não é assim que a droga age no nosso corpo? A droga lícita é a mesma coisa. Né? Você se sente, por exemplo, nos tratamentos de depressão, quando as pessoas me perguntam, Wagner, eu devo, quando começar o tratamento espiritual, eu devo abandonar o tratamento médico tradicional? Lógico que não. Lógico que não. Lógico que você deve continuar tomando seu ansiolítico e tal, só quando o médico liberar, perceber que você está melhor, perceber que a situação melhorou, a situação como um todo, é que ele mesmo, como médico, como profissional, vai desmamando, né? Por exemplo, nos nossos tratamentos energéticos aqui do SEC, onde nós trabalhamos com a psicoterapia, muitas vezes a gente consegue mudar o quadro geral e tal, e aí a pessoa, quando vai no médico, o médico diz, olha, eu percebo que você melhorou, eu percebo que você está se sentindo melhor, então está na hora, você veja que é uma questão natural, né? Você vai tomando o remédio que resolve o efeito, e logo depois eles começam a recomendar a você que você tire o remédio, né? Porque, lógico, o médico percebendo que você está numa situação melhor, mais organizada, sem sentir as dores, sem sentir o problema, e aí ele notando tudo aquilo, só, ele está na hora da gente ir desmamando, né? Está na hora da gente ir tirando o remédio. É assim que funciona, não é, doutor Renato? O Renato está aqui, sabe muito bem que é dessa forma. Você vai percebendo que o outro está melhorando, pelos sinais, pelo diagnóstico, pela anamnese e principalmente pela observação. No método da observação, você vai notando que o outro está melhor. E aí você vai lá e tira o remédio. Mas outras vezes não. Outras vezes essa situação ela não cessa. Muitas vezes você toma um remédio, você vai para casa espírita, vai para um consultório terapêutico e a situação não minimiza. A situação não para de acontecer. Principalmente porque você começa a entrar num looping, né? Você começa a retroalimentar as suas sensações, porque você fica com aquilo na cabeça. Uma das coisas, viu, Renato, que eu mais me impressiono é com o prognóstico médico. Todas as vezes existe um documentário que eu sempre recomendo, que eu sempre falo nele, chamado Rio, Cura, né? E esse documentário é fantástico, não sei se você já viu. É muito interessante, porque no documentário eles falam exatamente dessa questão do prognóstico. Que quando você diz a uma pessoa assim, olha, você tem apenas 3 meses de vida, pode contar 2, que o cabo morre antes, porque, né, lógico, a cabeça vai alimentando aquilo tudo. Mas tem uma outra reação também. Muitas vezes a pessoa com o prognóstico de que vai piorar, de que vai ficar ruim, de que vai morrer, termina tendo uma reação contrária. Começa a viver melhor, começa a esquecer as mágoas, e aí termina se curando. Veja que coisa surpreendente. E outros, por esforço próprio, e até por tentar contrariar a opinião médica. Ele diz assim, eu não vou morrer não, viu? Eu agora vou me curar. Já que você disse que eu vou morrer, eu não vou morrer não, que eu sou teimoso, eu agora vou me curar. E vai lá e se cura naturalmente. Outros aprendem a técnica de fazer uma autocura. Mas tudo isso, você percebe que o processo é um processo do eu, sempre é um processo do eu. A gente vem falando muito sobre isso nos tratamentos, nos trabalhos, na percepção do que é uma obsessão. Né? Que toda obsessão surge de você para você. Toda doença é uma doença onde você adquiriu primeiro ela no plano astral, no plano extrafísico, e trouxe para o plano físico. Quer dizer, através do quê, gente? Como é que eu trago isso? Eu trago através do pensamento. Quanto mais eu penso na situação, mais eu adoeço, mais eu passo pelo problema, e mais aquilo ali vai, sei lá, se densificar na minha estrutura física, comparando no meu soma. Por que o nome é soma? Vocês já entenderam por que é soma o nome? Soma é porque é a soma de todos os teus corpos, de você como ser. Do primeiro corpo, que é o corpo físico, até o último corpo, que é o átmico, ou então vice-versa, do átmico, que é o espírito mesmo, até o último corpo, que é o soma, ele somatiza tudo aquilo naquele corpo ali. Por isso que o nome é soma. Né? Muitas pessoas ficam me perguntando por que chama soma, né? O soma é exatamente isso, ele soma todos os corpos, né? Do corpo átmico, o corpo búdico, o mental superior, o mental inferior,
o perispírito, o corpo astral, o duplo etérico, que somatiza tudo isso ali naquele corpo. A experiência que você já viveu em todas as suas outras vidas e todas as outras encarnações. E todos os processos kármicos, os processos obsessivos, tudo isso é a soma do que você é. Pode ser na sua cabeça. Ah, não, eu estou sendo injustiçado pelo obsessor. Ninguém é injustiçado pelo obsessor. Ninguém é coitadinho. Todos nós estamos passando porque estamos passando, pelo que estamos passando, porque nós um dia angariamos essa antipatia. É uma questão de relacionamento energético, gente. Nós vivemos vida após vida, repetindo coisas, praticando outras coisas, somatizando em nós determinadas experiências positivas e negativas. Um outro dia, até falando sobre essa questão, né, da situação do ser humano, né? Eu posso tudo, lógico que você pode fazer tudo, mas na realidade nem tudo lhe convém. E muitas vezes você faz coisas que não lhe convêm. E isso tudo fica gravado, fica plasmado em você, é como se imprimisse isso em você, tá certo? E você traz isso para essa vida. Muitas vezes a gente vai terapeutizar. Se você for no normal, por exemplo, num psicólogo e tal, num terapeuta que não procura holisticamente outras soluções, você vai ver que ele vai travar ali num ponto. E ele vai dizer, a pessoa vai dizer assim, não, eu nunca passei por isso, não. Né? A análise freudiana mesmo, a psicanálise freudiana, ela tenta catar de você a parte sexual. Sim, mas eu não tive trauma sexual. Não, você já deve ter tido. O psicólogo praticamente tenta incutir na tua cabeça que tu é um frustrado sexual, uma pessoa que foi violentada pelo pai, pela mãe e tal. E a gente nota isso, você percebe que existe assim, como se fosse uma... Bom, não, tem que ter alguma coisa nesse lado. Não, cara. As pessoas não são... O ser humano é muito mais complexo, muito mais diverso. Não tem como você afirmar uma coisa como essa, tá certo? Então, sinceramente... muitas vezes a gente pensando nas questões obsessivas e principalmente nas questões terapêuticas, quando a gente começa a cavar e puxar, a gente percebe que ali não tem um processo comum, não é um processo simples. E aí hoje eu trouxe para vocês exatamente uma análise, que é a análise da obsessão. Eu vou passar aqui para vocês, eu vou colocar e compartilhar na internet. Eu vou ficar aqui do ladinho, tá? E vou passar para vocês na internet. Vocês que estão aqui comigo, vocês podem dar uma acompanhada nos processos da classificação kardeciana do que é a obsessão. Tá? Deixa eu só ocultar aqui um materialzinho. Tá? Eu acho que agora vai aparecer ali. Eu sempre fico assim na expectativa aqui, né, para ver como é que fica o negócio nessa ferramenta nova. Estou feito menino pequeno, né, utilizando a ferramenta sempre e tal, achando bacaninha, bonitinho. Eu vou ensinar, sim, com certeza. Né? Então, a classificação kardeciana, né, desse processo da obsessão. Nós temos aí a obsessão simples, tá certo? Vamos analisar tudo isso nessa questão terapêutica, né? Principalmente na questão terapêutica apométrica. Por essa semana, inclusive, rapaz, eu fiquei de participar com o Fábio Naza, não sei se ele está assistindo aí a live, eu mandei para ele está passando no nosso grupo mediúnico também agora, e eu não sei se ele está vendo, mas essa semana eu era para ter participado da sala apométrica à distância e não consegui entrar lá no aplicativo, terminou não dando para participar. Mas aí algumas pessoas me falaram de suas experiências com a tratativa apométrica, e eu achei muito interessante, que muitas vezes a gente acha que a obsessão é só uma obsessão simples, né? E Fábio até falou sobre isso, e eu já vinha falando com vocês há muito tempo, né? A obsessão se dá em diversas direções, né? Quais são as direções da obsessão, né? A obsessão de encarnado para encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, desencarnado com desencarnado, e auto-obsessão. Tá certo? Então, quer dizer, são várias direções, né? E às vezes tudo junto. Às vezes é tudo junto, porque muita gente diz assim, não, é uma coisa só. Não, moço, é porque você é obsidiado. É assim, você alimentou um costume pessoal, tá certo? Esse costume pessoal
terminou atraindo determinadas energias, tá certo? Terminou determinadas energias se aproximando de você por conta desse costume pessoal que você alimentou. Então, você tinha uma auto-obsessão, você vivia se achando assim ou assado, você chamou, através do seu pensamento, uma energia desencarnada. Veja como uma coisa é, né? Você chamou essa energia desencarnada. Essa energia desencarnada percebeu que tinha um campo muito vasto para atuar em cima de você. Aí faz o seguinte, chama um escravo dele, então aí você já tem, veja, primeiro a auto-obsessão, depois o desencarnado percebeu que você estava fragilizado, se acoplou a você através de um processo de obsessão complexa, tá certo? Então, o que é que ele fez? Ele começou a te influenciar, a influenciar a tua cabeça, os teus pensamentos, a tua mente. Ao mesmo tempo, como ele não quer ficar aí compromissado com aquilo ali, ele fez um acordo no plano espiritual, chamou um escravo dele para ficar do seu lado. Então, aí começou uma obsessão também de desencarnado para desencarnado. Bom, o desencarnado obsidia. Veja como a obsessão complexa é diferente dessa coisinha, dessa questão simples que a gente percebe. Ah, não, é só um irmãozinho que está perturbado, aí está do seu lado, obrigando você a fazer determinadas coisas, ou então influenciando nos seus pensamentos, dando essa tristeza que você tem. A gente não olha a complexidade do processo como um todo, tá certo? Então, veja, aí eu que fiquei auto-obsediado, quer dizer, eu me auto-obsediei com pessimismo, com tristeza, com agonias, com medo, né? Porque o medo estimula muito isso, atrair um desencarnado, que pode ter sido atraído em outras épocas, mas naturalmente a tua encarnação atual te faculta uma coisa que é fantástica, que é a oportunidade de agir de maneira diferente. Isso nem sempre é possível, tá? Por favor, eu não estou dizendo aqui que isso é possível, mas ela te faculta a oportunidade de você agir de uma forma diversa, da que você agiu em outras vidas. Você nasceu num novo corpo, você nasceu pequenininho, bonitinho, rechonchudo, recebeu o amor, paixão e atenção da tua família, a maioria das vezes, tá certo? Por favor, eu não estou também aqui desconsiderando os processos de abandono do lar, onde os pais e a mãe deixam os filhos. Mas qual é o mais comum? O mais comum não é quando você tem um filho, gosta do filho, trata ele bem, etc. Então você reencarnou num lar, recebeu toda essa atenção, todo esse cuidado, toda essa cautela em cima de você. Você foi educado. Aos 7 anos se concretiza a tua reencarnação. Né? Então você recebeu toda a educação, o carinho, o zelo, recebeu aquela informação que você deve respeitar os mais velhos, deve respeitar as pessoas, não deve ter preconceito. Você recebe um monte de informações novas, somando-se às informações que você já tinha anteriormente em outra encarnação. E aí você recebe essa oportunidade, você cresce, e aí começa a vir a sua encarnação anterior. Você pode ter vindo com um companheiro lá do outro lado que você desconsiderou em uma vida passada. Show? Lógico que sim. Lógico que você pode ter vindo com essa companhia desagradável do outro lado. Mas essa oportunidade de você limpar é como se você fizesse um reset do computador, como se você limpasse o teu computador como um todo. Limpou, veio, mas você tem ainda guardado no teu HD escondido, que é tua memória extrafísica, memória de outras vidas, um monte de experiências boas e ruins, e muito mais experiências. Coisas de bem que você fez, a educação que você recebeu, né? As coisas que você aprendeu nas outras vidas, as línguas que você falou, tudo isso vem com você. Isso não se apaga, não, tá, gente? Muita gente pergunta assim, não, a reencarnação apaga os nossos conhecimentos. Não, não apaga. Você está temporariamente esquecido de determinadas coisas. Mas você veja que a maioria das pessoas, quando começa, por exemplo, eu quando comecei a tocar violão, né, embora não toque bem nem nada, mas para mim parecia uma coisa comum. Tanto é que eu tive mais facilidade do que outras pessoas da minha família que também tentaram, mas nunca conseguiram tocar o violão.
Mesmo mal e porcamente toco o violão, mas isso foi uma facilidade minha, eu não tive muito esforço. Se eu tivesse até me esforçado mais, talvez eu tivesse aprendido mais violão. Então, são aptidões que eu trago do passado, mas eu também trago essas inimizades. Então, o processo não é tão simples assim. Então, foi limpo o cacho, você vem com uma nova forma de agir, com uma nova família, com um novo ciclo de amizades, que também é antigo, porque, lógico, todos estão na tua família espiritual, mas aí você começa a tomar caminhos bons. Você vai ser obsidiado. A influência espiritual acontece na sua vida? Lógico que acontece. Mas é uma influência espiritual do bem. De vez em quando você tem uma influenciazinha ou outra que não é tão bacana assim, né? né? Mas você está numa família boa, você se alimenta bem, você tem uma boa orientação, você não se envolveu com drogas, você não roubou, não matou, então tua vida está seguindo uma estratégia, uma estrutura e um caminho adequado. Mas outras vezes não é assim. Você começa a colocar, a fazer uma auto-obsessão meio que compulsória, como se você tivesse que fazer aquilo ali. Aí você começa a ser pessimista, você começa a esculhambar com as pessoas, ser maledicente, ser uma pessoa... Toda a informação que você recebeu da tua família, mesmo assim, não foi suficiente para você guardar que você não deveria ser uma pessoa tão ruim assim. Você deveria ser uma pessoa melhorzinha. Mas não. Você pega, resgata algumas tendências do passado, de uma outra encarnação, e começa a ser aquela pessoa de novo. Mesmo com toda a informação, mesmo com toda a educação. Por isso que muitas vezes a gente diz assim, pô, fulano de tal foi tão bem educado e deu para ser criminoso. E agora está no mundo do crime, e agora está traficando. Como é que esse cara que foi educado numa família nobre, numa família boa, está sendo isso? São essas tendências do passado que você junta. Mas aí você começa a se auto-obsidiar. Ao mesmo tempo, você tem esses inimigos do passado que conviveram com você em uma outra vida. Se conecta a você. Ele chama outros. Obsessão de desencarnado para desencarnado. Né? Já começa uma obsessão aí de parceria. Desencarnado com desencarnado, não é nem parceria. Eu estou obrigando você. A gente, semana passada, pegou um desses. Que estava sendo pau mandado de outro. O que é que esse cara é? Ele é um escravo. Ele pode achar que não é, mas ele é um escravo. É um espírito escravo do outro. Com obrigações energéticas com o outro. Ou então com um vício energético que ele tem e ele precisa saciar, tanto quanto alguém que tem vício em droga precisa saciar, que é um ectoplasma, é uma ideia, pensamento, o medo, que eles se alimentam do medo. E tudo isso é uma moeda de troca no plano espiritual. Veja que coisa importante, né? Então eu tenho minha auto-obsessão, um espírito começou a me obsidiar porque percebeu minha auto-obsessão, que chamou um outro, aí vira obsessão de espírito para encarnado, tá certo? Quer dizer, desencarnado para encarnado, desencarnado com encarnado, e aí começa, porque você começa a ser uma pessoa cada vez mais complexa de se conviver. Teus relacionamentos não dão certo, você começa a arengar com o outro. Aí tudo que você está sentindo, você transfere para o outro encarnado, que é teu filho, teu marido, tua mulher, amigos seus e tal. Você começa a transferir o teu fel, possessividade, né, falta de amor, falta de... E você começa a exigir do outro e escravizar o outro dentro do seu padrão. Aí começa um processo obsessivo de encarnado com encarnado. Então aí você veja como são as coisas. E ao mesmo tempo você começa a ficar saudosista do teu pai que morreu e começa praticamente toda a relação onde você vê complicar demais é uma junção de todos esses fatores. Eles não andam só. Não andam só. São questões kármicas de outras vidas, são questões pessoais suas que você alimenta como um costume viciante e que vai retroalimentando todo esse processo e criando uma cadeia complexa obsessiva. Mas como é que Kardec definiu essas obsessões? Ele disse que existia a obsessão simples, tá certo? A obsessão por fascinação, a obsessão por possessão.
Ela está dizendo possessão, mas é por subjugação. Primeiro por subjugação, depois por possessão. Tá certo? A obsessão simples, o que é? A obsessão simples é a influência sem domínio da personalidade. O obsessor ainda não domina a tua personalidade. Praticamente todos nós temos um pouquinho de obsessão simples. Se a gente for pensar direitinho, todos nós temos uma obsessãozinha simples, que é aquela obsessão que você sente uma coisa desagradável, uma coisa que não está funcionando. Interferência momentânea do senso crítico e no discernimento. Vez por outra, você não tem muita sutileza para falar alguma coisa. Aquilo é uma influência de alguém. Aconteceu uma obsessão simples comigo essa semana. Acho que foi ontem. Eu passei a noite, assim, eu cheguei de 3 horas da manhã de ontem, 3 horas da manhã de ontem, não foi de hoje, de ontem. Eu acordei, né, e uma pessoa entrou em contato comigo pelo telefone. E aí eu continuei pensando no caso, não consegui dormir mais. De 3 horas até ontem de noite, eu não dormi mais. E aí de manhã, minha esposa, Flaviana, chegou para mim e disse assim, Wagner, tu dormisse bem? Eu digo, não dormi muito bem, não. Quer dizer, eu acordei de 3 horas, e aí tu fosse fazer as coisas, eu fui arrumar as coisas, dei uma arrumada na casa, arrumei lá, mas menino, tu vai, te levanta, já vai fazer as coisas. Veja, aí eu tava conversando com ela, veja o que é uma influência espiritual, um pensamento que entra na tua cabeça no mesmo momento. Aí eu olhei pro outro canto assim, quando eu voltei para ela, eu disse assim, eu sou assim mesmo, quando eu acordo de 3 horas da manhã, eu não quero nem saber. Em vez de eu dizer assim, eu saio, me levanto e vou trabalhar, eu disse, eu viro para o outro lado e vou dormir. Quando ela escutou aquilo, ela morreu de rir. Ela disse, como é? Tu não ia dizer que ia trabalhar, levantava de uma vez e ia fazer as coisas para não ficar embolando na cama, não? Eu digo, meu Deus, cara. Veja, naquele momento houve uma mudança de pensamento. Provavelmente o espírito que estava ali do lado estava dizendo a mim, cara, tu devia dormir. Então entrou na sintonia vibratória. E porque eu também estava cansado, né, entrou na sintonia vibratória o pensamento de uma entidade qualquer que estava junto de mim. E eu terminei repetindo verbalmente, foi quase que uma psicofonia. Verbalmente eu repeti o que o espírito estava pensando e não o que eu estava pensando. Veja o que é uma obsessão simples. É muito simples de definir isso, entendeu? São coisinhas que você diz de vez em quando, coisas desagradáveis, coisas que você não tem profundidade naquilo e termina falando sobre o assunto. É uma obsessão simples, é uma forma simples. Como algumas, por exemplo, a definição de obsessão é que um espírito está contra você, contra a sua vontade, ou que não gosta de você, então faz você fazer coisas ruins. Nem sempre. Às vezes a obsessão, tá certo? É contra a sua vontade, mas ele não quer que você faça nada ruim. Por exemplo, um marido que é apaixonado pela mulher, não quer que a mulher arrume outro. Ele, na verdade, ele não quer o mal dela intrinsecamente, mas ele impede a vida dela. É uma obsessão. O filho, a mãe que quer que o filho faça do jeito dela. Mesmo desencarnada, ela ainda continua interferindo na vida dele pessoal com a esposa. É aquela sogra que desencarna, vai para o plano espiritual. E ela pode também estar obsedando pessoalmente, aqui encarnada também. Como nós podemos obsedar também. Quando a gente fala assim, obsessão simples, obsessão por fascinação, obsessão por subjugação, por possessão, tudo isso pode acontecer também no plano físico. Por isso que a apometria é tão profunda. Porque ela estuda todos esses casos, não só da forma espiritual. Um espírito está atuando na tua vida diretamente, desencarnado para encarnar, mas também encarnado com encarnado, memórias extracerebrais que você tem de uma outra existência. Então você veja que por que é complexo? É porque tudo isso influencia a sua vida. As mentes nós estamos num sopão de mentes. O que eles chamam de psicosfera. Tá certo? A psicosfera é esse sopão de mentes. São várias mentes pensando o tempo todo. Isso não vai influenciar a minha vida? A obsessão simples se dá assim, é nesse sopão de mentes que quando você se distrai e entra em transe, pega uma sintonia de algum espírito e começa a falar sobre isso. Tá entendendo?
Interferência momentânea do senso crítico e no discernimento. Pode acontecer de forma involuntária a troca de fluido entre o encarnado e o desencarnado. Pode transmitir doenças ou a causa da desencarnação. Por exemplo, a doença que você pode transmitir. Por exemplo, numa obsessão simples, você sente a dor de cabeça que o espírito está sentindo. Você sente a dor de estômago que o espírito está sentindo. Você sente a reação da morte que ele sentiu quando ele desencarnou. Por exemplo, foi atropelado. Então, você se sente todo quebrado, porque ele se junta em você e você... É uma obsessão simples. Por exemplo, o que todo médium sente aqui, quando está na sessão mediúnica, ou então, por exemplo, na sessão apométrica, que os médios, por exemplo, estão lá, se concentrando, eu estou com dor de cabeça agora. Ele está percebendo a dor do espírito ou a dor do consulente que está lá. É tipo uma obsessãozinha. Você está entendendo como está acontecendo naquele momento. Você veja como é simples entender o que é uma obsessão simples. São sensações. Você entrou no local, aí por sua percepção anímica você sentiu que a energia não está boa. Mas aí na hora você identificou quem não está se sentindo bem e captou o que ela não está sentindo, o que ela está sentindo. Imediatamente você está sofrendo uma determinada obsessão de vivo para vivo, de encarnado para encarnado. Percebe como é o processo? Vamos lá. A obsessão por fascinação é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. Aí já fica mais grave. Tá? Então, ele já ilude você. Ele tenta mudar a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Pode paralisar o raciocínio do indivíduo que não acredita que está sendo enganado. O problema da fascinação é esse. É que ele está sendo enganado e ele diz assim, eu sou uma pessoa muito do bem, eu vim fazendo bem, eu não estou passando por isso, não. Isso acontece muito com o dirigente espírita. Viu? O dirigente espírita acha, porque ele é bonzinho, que não está sendo obsedado, porque ele está acima do bem e do mal, né? Esse eu não vou nem falar em padre, pastor, rabino, que não acredita nisso. Eu estou falando do dirigente espírita, do tal. Ele não acredita. Eu sou uma pessoa do bem. Como eu estaria passando por uma obsessão? Você está entendendo? Pois é, eu vivo trabalhando nisso. E aí, muitas vezes, as decisões dele são ridículas. Entender? São questionáveis. Você está entendendo como é? Então, a fascinação se dá por isso. Situações ridículas e perigosas. O obsessor tem a arte da dissimulação. Por quê? Porque ele entra por trás. Ele vai envolvendo você, ele vai desenvolvendo um pensamento difícil em você. E você vai criando inimizade com as pessoas. Que a primeira coisa que as pessoas começam a se afastar de você. Esse cara tá ficando ridículo, esse cara tá doido. Esse cara tá dizendo coisas que não deveria dizer. Isso é fascinação. Tá? E ele não acha que tá passando por isso. Ele se acha o cara mais certo do mundo. O cara mais correto do mundo. Vamos lá. A obsessão por... Vocês estão começando a pensar em alguém? A obsessão por subjugação, né? Domínio moral. Aí é diferente. O domínio sobre as ideias e comportamento moral da pessoa. Está colocando a subjugação, mas ele está falando aqui num domínio diferente, né? Subjugação é exatamente esse domínio que toma conta de você. Ele domina as suas ideias e o teu comportamento moral até. Então você era um cara altamente gente fina, uma pessoa que respeitava as outras, então você começa a ser ridículo quanto a tudo. Por exemplo, um velho que gosta de menininha. Até então era um cara extremamente comportado. Num determinado ponto ele destrambela e dói o cabeção. Isso é quase uma subjugação. Você está entendendo? Você perde o senso de ridículo. E ele toma conta dos seus comportamentos. Veja só. Domínio sobre as ideias e sobre o comportamento moral. Alteração quase completa do senso crítico e no discernimento do obsidiado. É show de bola, né, não? Essa entidade entra com os 2 pés e as 2 mãos, feito tirador de coco, como a gente fala por aqui, tá certo? Então, o domínio corporal, que é a possessão, aí é mais grave ainda. Qual é o domínio corporal? A possessão. Inclusive, Kardec, no Livro dos Médiuns, ele considera as 3 primeiras, né? A obsessão simples, a fascinação
e a subjugação. Aí depois, na Revista Espírita, de 1863, dezembro de 63, com o caso da senhorita senhorita Júlia, e em janeiro de 64, na Revista Espírita, ele admite que existe a possessão. E ele, inclusive, diz assim, nos enganamos quando dissemos que não existe a possessão. Existe sim. Verificamos no caso da senhora. E depois disso, ele já vinha acompanhando alguns casos. É que ele só encaixou na cabeça dele quando ele viu aquele caso muito grave, de verdadeira possessão. O obsessor atua sobre os órgãos materiais, provocando movimentos involuntários, a gente entronchando, como eu já vi aqui. Eu já vi a pessoa babando e se contorcendo, entendeu? Ali é uma verdadeira possessão. Eu tomei conta do corpo, então não é mais só sobre as ideias, como é no domínio moral da subjugação, tá certo? Você tem o domínio moral sobre as ideias e comportamento moral, a alteração quase completa do centro sucrítico do discernimento do obsidiado. Mas na possessão, aí entra a parte física. Tá certo? A parte física é o obsessor atua sobre os órgãos materiais, tá certo? Provocando movimentos involuntários. Domínio temporário sobre o organismo do obsidiado. Por que é temporário? Porque se fosse permanente, você desencarnava. Não ficava mais. Tá certo? É rompido o... Pode, Wagner, uma possessão pode levar alguém ao desencarne? Pode. Aliás, desde a obsessão simples, pode. Porque, por exemplo, na obsessão simples, eu posso induzir você a beber cada vez mais e mais e mais, e você pegar uma cirrose e morrer por conta dela. Você está entendendo? Então, quer dizer, desde a obsessão simples, é possível a intuição e tal. Agora, eles podem, por exemplo... Não, porque o domínio corporal, ele pode, ele mesmo, enforcar ele mesmo. Tem casos disso, de autoflagelo. Casos seríssimos. Casos onde eles provocam, inclusive, efeitos físicos dentro do local. De facas rolarem no ar, de objetos muito pesados caírem na cabeça do cidadão. Olha, é um negócio muito sério. É muito sério. Inclusive, Clóvis Nunes estuda muito isso. Clóvis Nunes ia nas casas mal assombradas, eu mesmo fui numa, vi o fenômeno acontecendo. É um negócio impressionante. Impressiona bastante a gente. Tá certo? Então, a classificação da obra de André Luiz, ele amplia demais essa questão, a visão do processo obsessivo. Então, ele diz que existe a obsessão de natureza anímica, que é exatamente a autoobsessão, né? E a obsessão de natureza espirítica, que ele considerou espirítica, né? A obsessão de natureza anímica, a própria inteligência encarnada, comandando manifestação ou delas participando com diligência, numa demonstração de que o corpo espiritual pode efetivamente desdobrar-se e atuar com seus recursos e implementos característicos como consciência pensante e organizadora fora do corpo físico. Aí a gente já entra na apometria. O que significa dizer que os feiticeiros podem atuar na sua vida. E a obsessão de natureza anímica se transformar numa obsessão inteligência, efeitos inteligentes, obsessão telepática, autoobsessão, fixação mental, possessão partilhada e de efeitos físicos, que eu falei agora há pouco, os casos de poltergeist, tá certo? Categoria mística, anímica e espirítico, né? Que é exatamente os dois juntos, que é o que a gente vai falar agora, gente, que eu acho muito interessante, e eu separei aqui a obra, tá certo? De Robson Pinheiro, Legião. E eu vou falar aqui para vocês como é que os magos negros atuam. Né? Muito bom isso. Eu gosto muito de estudar esse negócio, porque a gente começa a perceber. Então, num diálogo que tem entre o espírito Ângelo Inácio, né, que é o espírito que vem através de Robson Pinheiro, Ângelo Inácio, junto com outros guardiões que estão visitando determinada região no umbral, determinada região densa, ele pergunta, né, um dos espíritos pergunta como é o processo de obsessão, como agem os magos negros na nossa vida. E vamos acompanhar esse texto aqui, que é muito interessante.
A extensão do telão não era suficiente também a quantidade. Bom, vamos lá. Aí ele pergunta aqui, né? Quando esses espíritos, os feiticeiros, que é uma junção do processo anímico, onde eu vou para a espiritualidade, vou para lá para o plano astral e faço um trabalho em parceria com os magos negros, um sacerdote. E também existem os feiticeiros desencarnados, aqueles que foram feiticeiros aqui na Terra, que foram um sacerdote desses que recebe dinheiro para fazer demanda, para fazer trabalho feito, para encomendar coisas assim bem terríveis, tá certo? E que quando desencarnam, não param de fazer, lógico, né? Eles pagam um pouquinho, depois eles entram, recobram a consciência e continuam a fazer o mal do lado de lá também. Tá? Então ele pergunta assim: quando esses espíritos, os feiticeiros, se fazem presentes no ambiente espiritual das casas espíritas ou tendas umbandistas, costumam deixar sua marca ou seu rastro energético? Eles realmente conhecem as leis que prescindem a sua feitiçaria, ou baixa magia, ou não? Ele pergunta a Pai João de Aruanda, João Kodu, que ele chama de João Kodu aqui, tá certo? E João Kodu responde, procurou resumir a resposta, mas de maneira tal que não restava dúvidas a ninguém. Presta atenção. Até mesmo sob a perspectiva da ardilosa trama que mantém com os magos negros, que manipulam os feiticeiros como marionetes, fica patente que esses seres de fato conhecem certas leis, naturalmente em proporção inferior aos magos. Os feiticeiros, quer dizer, os feiticeiros têm um poder inferior aos magos, mas têm muito poder. Os feiticeiros astrais sabem manipular com eficiência e eficácia ervas e usam também animais, ambos considerados como elementos do mundo físico e extrafísico, fundamentais à conclusão de seus projetos. São os sacrifícios de animais que são colocados aí. Por favor, eu não estou dizendo aqui, por favor, que dentro de alguns cultos que ainda utilizam o sacrifício de animais, eles trabalham só para o mal. Não. Tá certo? Não. Mas Wagner realmente chocante. Porque eles pegam o sangue de uma galinha, de um bicho qualquer e tal, e sacrificam o bicho. A gente sabe disso. Aqui em Caruaru mesmo, vez por outra ali na encruzilhada do cemitério, tem galinha morta, tem bicho morto ali. A gente sabe que existe isso. Tá certo? Predominantemente tem aparência magra ou esquálida, os espíritos do lado de lá. Eles são meio esquisitos, né? O assunto do dia era extremamente interessante e suscitava reflexões profundas, mas como um comentário leva ao outro, nova indagação surgiu agora quanto à ação dos magos negros, propriamente dita. O que é que esses caras fazem, né? Então aí foi lá, o espírito perguntou: está claro que os feiticeiros se ocupam, de um modo geral, com coisas mais materiais e lançam mão de rituais exóticos e de acumuladores de energias psíquicas, tais como despachos, oferendas, ebós e outros. Porém, que sintomas podem indicar ou sugerir a interferência dos magos negros, que difere bastante da característica dos feiticeiros? Os magos negros são mais intelectualizados, mais espertos e tal, né? Será possível sabermos como sua ação atinge as vítimas encarnadas ou não? Ele pergunta, né? Um dos espíritos pergunta ali naquela reunião. Aí ele diz assim: o tema eletrizante proposto na pergunta do aprendiz de guardião pareceu atear fogo no ambiente, porque aí foi uma pergunta bem estimulante, né? Digo isso, evidentemente, de maneira figurada, devido ao reboliço dos espíritos presentes que buscavam solver todo o conhecimento de Pai João, ávidos que se encontravam por respostas. O pai velho, sorrindo e naturalmente captando as intenções e a excitação dos guardiões com relação à matéria tão instigante, esclareceu. Prestem atenção à ação dos magos negros, como eles trabalham. Os magos negros, ao longo dos milênios, têm aperfeiçoado seus métodos de ataque aos encarnados e desencarnados. Embora cada legião de magos tenha se especializado em determinada área, genericamente podemos identificar sua atuação na vida de alguém quando é detectada a presença de trabalhos de magia negra, isto é, de qualquer processo obsessivo complexo no qual emprega intenso magnetismo, visando ao domínio mental do sujeito. Os magos podem realizar o empreendimento nefasto por si mesmo ou então confiá-los aos seus subordinados.
Estão captando? Subordinados, em especial os psicólogos desencarnados que lhes servem em regime de parceria. Tem psicólogos desencarnados que criam formas de pensamento para tornar a obsessão complexa. Eles conhecem da mente humana, estudaram. Você veja que todo conhecimento é uma faca, como dizia um meu grande colega de lá de Campina Grande, que eu não vou citar o nome dele aqui porque eu não tive permissão, é uma faca de 2 legumes. Tá certo? Por quê? Porque o conhecimento, inclusive os hermetistas defendiam isso. Que quando você sabe de alguma coisa, para algumas pessoas não é muito apropriado revelar. Porque quando você revela, ela pode usar para o bem e pode usar para o mal também. Então tem gente que é melhor não saber, velho. Porque, sinceramente, eu não considero que o hermetismo seja uma grande opção. Eu acho que as pessoas devem saber e usar o seu livre-arbítrio para fazer o que delas achar melhor, o que delas aprouver. Tá certo? Tudo bem, tudo tranquilo. Mas que algumas pessoas utilizam os seus conhecimentos mal, essa é uma das versões, tá certo? Onde o psicólogo, entendendo muito da psique humana, influencia no psique do outro, fazendo com que o outro adoeça psicologicamente, acumulando ideias de pessimismo, agonia, medo, vontade de se matar, vontade de... E por aí vai, etc, etc, etc. Não precisa aqui discorrer tudo isso. Então, os magos negros contratam os psicólogos no plano espiritual e começam a atuar na vida das pessoas. Porque tudo... Olha, inclusive o psicólogo é um grande trabalhador do bem e do mal. Tá certo? Um psicólogo cavernoso que vai para o lado de lá, ele faz um estrago grande. Se ele for um intelectual, ele faz um estrago grande. Oi? Ele luta dos dois. Você está entendendo como é o negócio? Só que aqui existe essa dubiedade, sabe, Josiane? Que um profissional, ele pode, por exemplo, o advogado, ele defende o criminoso baseado no direito do outro, que o outro tem de se defender. Você percebe? É diferente. Não é a mesma coisa, tá? A mesma coisa, segundo um colega meu, é um caminhão de japonês, que nem é a mesma coisa. Eles não gostam de ser comparados dessa forma. Mas não é desse jeito. É o seguinte, a partir do momento em que você é um espírito bom, você não confunde o mal com o bem. Se você está destinado a trabalhar pelo lado positivo, você não está trabalhando no lado negativo. Não, eu sou aqui psicólogo e fico aqui esperando. Quem me contratar primeiro, eu faço o serviço do mal, o serviço do bem. Não existe isso. Existe uma ética nisso tudo, existe uma moral nisso tudo, existe um padrão nisso tudo. Não pode ser assim também. Ah, não, eu trabalho... É igual aos Exus, que as pessoas dizem que o Exu trabalha para o mal e para o bem. Não. Que inclusive chamam esses Exus que trabalham para o mal e para o bem de Exu-mirins, ou Exus não evoluídos. Não existe isso, gente. Tá? O Exu, na realidade, a energia do Exu, ela trabalha só para o bem. Exu que não trabalha para o bem não é Exu mirim ou Exu equivocado. É quiumba. É quiumba, é vampiro. Ele não é Exu. Tá certo? O Exu mesmo, ele trabalha na ordem, na lei, na organização dos padrões energéticos, né? Defendendo a moral. Você está entendendo? Então, quer dizer, a gente não pode também se... Ah, não, fulano de tal... Porque nós temos o bem e o mal dentro de nós, não significa dizer que nós vamos optar pelo mal ao nosso bel prazer. Perceba isso, tá? A nossa vida é para fazer o bem, não para fazer o mal. E aí ele continua aqui, tá certo? Há vários outros aspectos que podem ser indício da atividade de magos negros. A seguir, enumeramos alguns exemplos curiosos. Primeiramente, os casos em que o psiquismo do indivíduo acha-se preso ao passado remoto, atrelado a rituais de natureza sombria, nos quais se submeteu a práticas sacerdotais ou iniciáticas estranhas e macabras. O prejuízo em sua vivência atual advém do fato de não conseguir se desvencilhar dos eventos dramáticos, pois ligações magnéticas robustas não se rompem simplesmente com o desencarne. Muito pelo contrário, dependendo da intensidade com que foram gerados, esses laços podem continuar a repercutir indefinidamente sobre a história do sujeito.
Percebe porque é tão importante também estudar magnetismo? E Fábio Nasa fala muito nisso, que a gente tem que tem que ser multidisciplinar no conhecimento. Tem que conhecer de energia, tem que conhecer de magnetismo, tem que conhecer de projeção astral, tem que conhecer de tudo, porque tudo isso influencia no processo. Para a gente curar uma outra pessoa que não é uma cura, é uma autocura, a gente promove a possibilidade do outro se autocurar. Inclusive, até o médico é desse jeito também. Você vai lá e diz assim, olha, veja, né, você é oftalmologista, vai, eu uso óculos. Se eu disser assim, não uso. Vou piorar ou não vou? Então, quem é que promove a autocura? Não sou eu? Não é a minha diligência, a minha responsabilidade no processo? Então, todo mundo é assim. Qualquer cura que você for promover é uma autocura. Nunca é uma cura de ninguém com você. É sempre uma autocura, tá certo? É fundamental a gente entender isso. Em segundo lugar, podemos destacar a existência de campo de força de elevada potência e com baixíssima frequência. Tem elevada potência, mas uma baixa frequência vibratória, acompanhados ou não de artefatos tecnológicos, chips, implantes. Eu estou preparando aqui um material muito interessante para vocês, que inclusive está me dando a possibilidade de colocar fotos, imagens dos chips, da classificação dos chips. Estou preparando esse material. Na próxima quinta-feira, no estudo, eu vou apresentar tanto para a internet como para vocês aqui, tá certo? No entanto, quando esses artefatos são efetivamente utilizados, há enorme probabilidade de que os magos estejam associados a cientistas do astral, não só psicólogos, mas também cientistas. Quantos cientistas do mal não foram colocados no plano astral nos últimos 100 anos? Tem ou não tem? Gente, os próprios cientistas que trabalhavam com Hitler na época da Segunda Guerra Mundial, os cientistas nazistas, por incrível que pareça, nos experimentos que eles fizeram, genéticos de abertura de cérebro, sem ética nenhuma, hoje, por incrível que pareça, ajudam na medicina. Tem algumas coisas que foram feitas naquela época, terminam ajudando na medicina. Mas esses caras melhoraram a ética deles porque foram para o plano espiritual. São cientistas do mal do mesmo jeito. Então, eles elaboram determinados, tanto médicos como cientistas da célula, como cientistas tecnológicos mesmo, tá certo? Esses cientistas que trabalham com a eletrônica e tal. Então, vamos lá, ó. No entanto, quando esses artefatos são efetivamente utilizados, há enorme probabilidade de que os magos estejam associados a cientistas do astral, que se desvirtuam do seu trabalho e então labutam nas hostes sombrias. É complicado isso, né, não? Porque a gente fica vendo isso assim, não acredito que isso possa acontecer. Mas acontece, gente. Vocês que estão aí na internet, né? A gente não está querendo aqui meter medo em ninguém, né? Mas a gente sabe que essas coisas ocorrem e ocorrem com muita frequência. Deixa eu ver aqui, que parece, eu não sei se está parecendo que caiu aqui a conexão. Não sei se eu até... Não caiu não. Tá tudo ótimo, tá certo? Outra forma muito comum de os magos atuarem é na usurpação de energia vital. Veja que às vezes a gente está com tudo isso, a gente começa a olhar assim e dizer, eita, eu estou com tudo isso. É um desmantelo grande, eu estou com tudo isso. Veja só. Outra forma muito comum, é tirando o ectoplasma, exatamente isso. Absorvendo teu ectoplasma, ou então tirando tuas energias com determinadas técnicas. Outra forma muito comum de os magos atuarem é na usurpação da energia vital, extraída principalmente por meio das forças sexuais da pessoa envolvida. Dão enfoque particular à larga exposição do indivíduo a conteúdo erótico, o que favorece no incremento desordenado do apetite e das atividades sexuais. Uma vez que necessitam do ectoplasma, né, roubado de suas vítimas para realizar seus planos, procuram obtê-lo de quem quer que esteja a seu alcance. Contudo, dão imenso valor àquele que furtam de sensitivos em geral, cuja plasticidade e apuro das emoções psíquicas é bem maior. Então, o sensitivo, o médium, lógico que ele doa muito mais. E lógico que é por isso que nós somos médicos, nos sentimos tão mal.
tão mal. Quando praticando determinadas coisas. Quando a gente diz assim, gente, oi, você vai para o carnaval, cuidado na besteira que você vai fazer, porque lá eles atuam de uma forma a sugar tua energia vital. Eles utilizam os vampiros, eles utilizam os objetos, os chips, as formas de pensamento, e eles vão sugando você. A cada bobagem que você faz é uma energia sugada. Nunca deixem de considerar, gente, que qualquer relação que você tem, qualquer relação, seja de amizade, seja de aproximação, seja lá o que for, essa energia é uma energia que pode ser transmitida. Tem gente que diz assim, não, eu só vou dar uma transadinha ali, rapaz. Só vou dar uma pegada lá numa pessoa, não sei o que. Você acha mesmo que você não atingiu o teu duplo etérico com isso? Não atingiu tuas energias vitais com isso? Lógico que atingiu. Você se envolveu com o outro, você tocou fluidos com o outro, você tocou energia vital com o outro. Você está sendo sugado ali naquele momento. Ao mesmo tempo, quando você bebe, fuma, etc., todos isso vocês vão ver aqui, dão imenso valor àquele que furta o sensitivo em geral, cuja plasticidade e apuro das emanações psíquicas é bem maior. Como quarto ponto sintomático, veja, são vários, né? E ele diz que tem uma infinidade. Como quarto ponto sintomático da ação de magos negros, identificamos o emprego indevido de elementais naturais em suas ações contra a humanidade. Todavia, costumam aplicá-los de modo altamente elaborado, específico e com requintes de crueldade, ao contrário do que se vê na feitiçaria, em que seu uso é indiscriminado e pouco detalhado. Os elementais, eles trabalham exatamente os elementos da natureza e simplesmente essas criaturas dos elementais, tá certo? Esse é um fator muito frequente aos processos obsessivos complexos desenvolvidos pelos chamados senhores da escuridão. Além de todos esses indícios possíveis de ser coletados a partir de uma boa investigação medianímica, devemos mencionar outra gama de fatores que seguramente denotam a ação desses espíritos perversos. Dizem respeito justamente ao andamento das atividades de intercâmbio espiritual. Dando uma pausa para que pudéssemos assimilar melhor o conteúdo de seus pensamentos, Pai João continuou. Basta confrontar com as seguintes questões para determinar se os agentes da magia negra estão acercando da tarefa espiritual. Diariamente, vêm-se disputas, brigas. Veja, preste atenção dentro do centro espírita, veja. Fofocas predominando na equipe de trabalhos ou de trabalhadores. Costumam ser acarretadas pela ação dos magos negros, que, para suscitar distração de modo que não sejam notados, enviam espíritos marginais e descompromissados, os chamados quiumbas. Tá certo? Para colocar a casa em desordem. Prestem atenção nisso. Tá certo? O tumulto geral e os problemas gerados evitarão que o foco dos dirigentes recaia sobre a ação sombria. No âmbito do exercício mediúnico, é preciso chamar a atenção para o fato de que muitas vezes os magos atuam sem que sejam percebidos pelo agrupamento, já que se envolve de potentes campos de força, disfarçando assim sua presença nas reuniões, como meio de se resguardarem ainda mais. Eles se escondem, eles são muito sutis. Vocês estão brincando com o Mago Negro? Mas não aparece, não, né? Muita gente diz assim, não, porque tem um Mago Negro que apareceu. Eu digo, pô, bicho, é como o Fábio Naza diz, você tem que ter merecimento para ser obsedado pelo Mago Negro e pelo aparecer na sua frente. Diz que até para ser obsedado precisa ter merecimento. Quer dizer, não é merecimento, você tem que ter importância. Tá certo? Quando ele diz merecimento, é na questão da importância. Quer dizer, ser um dirigente espírita, alguém que está fazendo um trabalho de bem muito específico, que está ajudando muitas pessoas, que está fazendo um trabalho de mediunidade para tentar melhorar a situação das pessoas. Percebe? Aí eles vêm assim, um doce quente e um fervendo. Mas eles não vão bater de frente com você, não. Não é assim, não, Violão. Eles são sutis. Você veja que muitas vezes, né, retratado por
por médiuns famosos que hoje já estão na espiritualidade, como Rubens Saracen. Rubens diz o seguinte, que muitas vezes os magos negros se aparentam, quando você enxerga eles, né, eles aparentam pessoas extremamente belas até, bonitas, gentis. Os dragões também são assim, os dragões são mais ainda, né? Já os magos negros são meio escondidos e tal, às vezes muito feios, mas às vezes, porque eles têm essa condição de plasmar uma imagem muito agradável para você. São silenciosos, mas você olha, eles têm um sorriso nos lábios e o mal nos olhos. Você olha para eles e diz, chega a gelar a alma. Entendesse quando você olha para um caboclo desse? Há ainda diversas situações que sugerem a interferência de magos negros e seus auxiliares, às quais devemos ficar alertas. Toda compulsão ao uso ou abuso do poder. Preste atenção nisso. Domínio mental e impulso, os mais variados, quando são realmente difíceis de serem contidos. Veja como isso sabe, assim, se encaixa em um monte de situações, né? Toda compulsão, uso e abuso de poder, domínio mental e impulsos mais variados, quando são realmente difíceis de serem contidos. Como já foi dito, intenso envolvimento com a sensualidade e sexualidade exacerbada, o que pode significar a mobilização dos sexólatras em favor da magia negra e do roubo de energias vitais, visando a manutenção das bases nas sombras. Aí vem, olha, os casos mais graves de licantropia, zootropia e muitos outros em que a forma perispiritual humana de seres encarnados ou não foram desfiguradas. Sobre esse particular, há um tipo relativamente frequente de ser observado no astral inferior, principalmente nas zonas subcrustais, a degradação da aparência humana com a consequente transformação do indivíduo em ovoides, que são utilizados pelos magos negros para estralar formas de pensamento em você. Por exemplo, o cidadão desencarnou, fez mal. Primeiro foi transformado em animal, depois perdeu as formas humanas ou animais, transformou-se num ovoide. Mas qual era o pensamento predominante daquele cidadão que estava ali? Sexo, droga, culpa, medo, pessimismo. O que é que ele pega? Ele pega o ovoidezinho e tchuf, instala em você. E você fica repetindo os mesmos tipos de pensamento em looping. Então, gente, olha, vamos, lógico, concluir agora os nossos trabalhos de instruções, de estudos mediante. Eu estou aqui estudando tanto quanto vocês, né? Não estou aqui como mestre de nada. Estamos aqui exatamente aprendendo em conjunto, né? Trocando conhecimentos. Mas é muito interessante isso, né? Não? A gente tem que convir que isso é muito gostoso de estudar, é muito interessante ver como esses mestres das sombras eles atuam na surdina e como eles se utilizam da nossa inocência. Vamos colocar a inocência, né? Porque isso é inocência. Muitas vezes eu não quero saber. Então eu utilizo assim argumentos tradicionais. Por exemplo, dentro do espiritismo é o que mais a gente tem, né? Não, o amor, porque não sei o que, não existe nada disso. Porque quando você bota o amor no meio, destrói tudo isso. Gente, não destrói, porque esses caras não obedecem ao amor. Pode falar em amor com ele 200 anos, que ele não vai obedecer ao amor. Ele obedece à justiça. Então, do lado de lá tem a justiça, a misericórdia que leva ao amor. Porque todas as vezes que eu pratico a justiça, mesmo coibindo determinadas ações, eu levo o mago negro, o espírito pesado, o quiumba, a repensar os seus posicionamentos. Semana passada, Pai João de Aruanda, aqui, fez uma ação de justiça. Embora ele seja puro amor, ele tomou uma ação de justiça. Qual foi a ação de justiça? Ele pega o espírito que estava dizendo, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Vou continuar porque eu fui mandado por meu chefe, provavelmente o Mago Negro. Vou continuar a insistir no meu processo de obsessão. Pai João disse, meu filho, porque Pai João fez questão de vir, né, espiritualmente se acoplar
e dar o recado dele, sabendo de antemão que esse espírito ia se manifestar. Então, Pai João, anteriormente, disse: meu filho, quem vai assumir hoje sou eu, porque hoje a coisa é complexa e você ainda não tem muitos conhecimentos disso. Eu peguei, botei minha viola no saco, me afastei e deixei Pai João de Aruanda tomar conta do processo. Até então eu não tinha entendido nada, porque como eu sou consciente, eu não tinha entendido qual era o propósito de Pai João de Aruanda tomar conta dos trabalhos, já que estavam indo tão tranquilamente e eu podia resolver. Daqui a pouco vem um quiumbão, que já tinha vindo antes, que eu tinha conversado com ele e não tinha conseguido nada, né? Não foi nem eu, né? Foi também, foi seu Zé, foi o Exu. Foi seu Zé, foi o Exu que veio. Mas seu Zé não teve muito argumento para ele, não. Porque seu Zé é de força e disse apenas que ia levar ele amarrado dali. Seu Zé levou. Semana passada, o Quiumba veio de novo. Quiumba foi porque foi amarrado, né? Energeticamente. Mas o Quiumba veio de novo, Pai João de Aruanda vem, assume o processo e disse o seguinte: nesse exato momento, você vai se lembrar, conversou com ele, tentou pelo lado bom, porque é sempre assim, esses espíritos sabem que não vai adiantar, mas, lógico, tem que ir amenizando, tem que dar chance ao outro, né? De mudar de ideia, de se explicar, de dizer alguma coisa para poder mudar aquela situação, etc e tal. Aí Pai João vem, dá a chance a ele, conversa com ele, mas ele, de forma renitente, diz: daqui não sai, daqui ninguém tira. Pai João olhou para a cara do espírito e disse assim: meu filho, tem uma coisa. Você vai agora, através das nossas técnicas, você vai passar por um processo de progressão. Você vai se antecipar no futuro. Olhar o que vai lhe acontecer se você continuar com isso. Então, antecipou ele no futuro, mostrou que ele ia ter várias encarnações disformes e depois ia perder o corpo perispiritual se transformando num ovoide. Mostrou todo o sofrimento dele até que ele encaixou a ideia e disse: eu vou me afastar. O que foi isso? Isso foi um trabalho de, sei lá, de violência? Não. Foi um trabalho de justiça com amor, mostrando ao espírito que no futuro ele podia sofrer graves consequências. O espírito imediatamente reconhece isso, não imediatamente, porque não foi tão fácil assim, né? Foi assim uma pressão total no espírito, para o espírito se ligar. E aí o espírito foi levado, né, pelo seu próprio compromisso, porque Pai João de Aruanda fez o espírito prometer. E aí, quando o espírito promete, gente, acabou-se. O espírito assinou o compromisso. No plano espiritual é diferente daqui, que aqui a gente é falso, né? Se eu prometi. Não, lá prometeu, velho. Acabou a história, né? Foi selado ali um processo e aí o espírito foi levado para o astral para se tratar e trabalhar toda a situação. Então você veja que, gente, não é uma mera desobsessão simples que vai resolver esses casos complexos. Tem que ter conhecimento de causa, tem que deixar muitas vezes um espírito como o Pai João ouvir. Lógico que o animismo do médium importa muito nesse processo aí, tá, gente? Prestem atenção nisso. O médium que estuda muito, ele sabe receber um espírito como o Pai João, tá certo? Eu não estou dizendo aqui que eu sei estudar muito, eu estudo, mas eu me esforço bastante para conhecer disso tudo. E eu tive que tirar de mim o preconceito quanto aos pretos velhos e tal, que são verdadeiros sábios da espiritualidade. Entendeu? Então eles conhecem tudo desse processo magístico, eles conhecem tudo dessas energias, e eles têm essa capacidade de trabalhar no amor e também muito na justiça, porque eles foram magos. Eles conhecem tudo disso daí. Então, eles se aproveitam do processo anímico, do conhecimento do médium. O médium aceita, porque o espírito só diz se o médium deixar ele dizer.
Então, no caso, quando o médico conhece um pouco disso tudo, da magia negra, do processo que o Quiumba faz, do que o preto velho pode fazer, isso tudo se une na tratativa apométrica, na tratativa da obsessão, o que resolve o problema. Tá entendendo? Resolve totalmente? Não. Né? Como o próprio Fábio sempre disse, né? A tratativa apométrica é uma coisa para todo mundo e tudo vai ser resolvido. Não, muitas coisas não são resolvidas, você tem um compromisso kármico, é uma coisa de outras vidas, você mesmo não dá essa chance. Depende muito de você, né? É o 80/20 que ele fala muito também, que é essa questão de que você, 80% está nas suas mãos e 20% está na mão dos apômetras, dos terapeutas, né? Da desobsessão da apométrica. Então, quer dizer, na verdade, gente, tudo depende muito de cada um de nós. Está em nossas mãos todo esse processo, tá certo? Então, hoje nós acabamos a nossa reunião, a nossa transmissão ao vivo, e vamos aí ter 20 minutos para arrumar tudo aqui e começar a nossa reunião pelo Zoom. Então, todos que participam, naturalmente, os amigos que estão no nosso grupo do SEC e nosso grupo mediúnico, tiverão a oportunidade de poder entrar no Zoom. E nós teremos, gente, 40 minutos de reunião a partir de 8h30, 40 minutos, aí vai cair a conexão, porque o meu Zoom é PEBA, é um Zoom gratuito, né? Mas depois é só entrar de novo na reunião, que eu também reconecto na mesma reunião com o meu ID, com a mesma senha, e vocês vão poder acompanhar o restante da reunião, tá certo? Vamos lá? Beijo no coração de vocês, muito obrigado, paz e luz, vamos trabalhar agora. Continuar.